Bem-vinda, minha mana querida, ao primeiro podcast da comunidade Leve Mãe. Ai, como eu estou feliz. E eu sei que você estava ansiosa, mas eu estava esperando a melhor convidada chegar para ser a nossa primeira. E eu consegui ela, tá? Sou fã dela desde que eu era criança. Ai, será que ela é velha? Falando assim até parece. Mas não é. Presta atenção, ela é mãe, ela é cantora, ela é palestrante, ela é escritora e ela sabe fazer de tudo. Pensa em qualquer coisa. Pensou? Ela sabe fazer e ela faz bem. Ela é incrível. Eu sou fã dela, Etienne Pires. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, mana. Oi, amiga. Que privilégio chamar de amiga hoje, né? Que alegria estar Já foi aqui. minha aluna, né? Mas agora somos amigas. Somos amigas. Aqui é assim, na Leve Mãe, você começa como aluna, depois vira best friend. É mesmo, vira best friend. Que bom estar aqui com você pra gente conversar, ter essa troca, né? Ai, e que espero que a pessoa que está aí, você que está assistindo, vai aprender muito e vai agregar muito à sua vida. Estão dormindo bem, os nossos amiguinhos? Com certeza, por isso estou aqui, né? Ai, que bom. Vamos falar sobre sono, vamos falar sobre maternidade, sobre planos, trabalho, tudo que você imaginar que vai rolar nessa mesa. A gente fala muito, mas a gente vai Vamos ter confissões. Confissões seríssimas. Então se prepare, porque esse podcast promete. E Etienne, querida, comece contando pra gente sobre você. Quem é Etienne? Fala sobre a sua mudança para o Brasil. O que aconteceu para você vir para cá, mana? Bom, eu sempre me apresento com a minha essência, não é? Eu sou filha do meu Deus maravilhoso, sou esposa do meu marido maravilhoso, Andy e Gloria, mãe dos meus lindos filhos, Rafael e Rebeca, filha do Everaldo e Adaildes. Nasci no sertão da Bahia e Deus me abençoou. Tenho um ministério musical há muitos anos, mas sinto que Deus tem um carinho, sabe, por mim e foi guiando a minha vida. E aí, nessa parada de ministério e o ministério crescendo, teve um momento que eu precisei dar uma pausa para ajustar algumas questões pessoais, não é, de esgotamento e tal, e fui parar lá na Inglaterra. Pois é, menina, longe. Fui você ficou lá longe. bastante tempo, arrumou marido. Pois é, eu conheci meu esposo lá, fiquei muitos anos, eu fiquei 12 anos na Inglaterra. E chegou um momento que eu senti um convite celeste mesmo, sabe? No meu coração, é hora de voltar. E por quê? Por que você decidiu voltar? Lá não estava amiga, bom? Lá parece tão maravilhoso, sim, a né? Europa é maravilhosa, não é? Mas para a gente que tem outros tipos de foco na nossa vida, não é? Eu senti que era uma urgência pela vida espiritual da minha família, da minha casa. Eu senti que eu tinha que regressar. Até porque quando eu fui para a Inglaterra, eu estava no auge do meu ministério musical, tinha acabado de lançar meu 4º CD. Eu fiz um acordo com Deus, sabe? Eu falei que no momento certo, foi custoso para mim ficar lá e dar essa pausa, não é, no ministério. E eu fiz um acordo com Deus, Senhor, no momento certo, por favor, me convida. E eu fui sentindo esse convite, sabe? Algumas situações foram acontecendo que foram me mostrando, não, aqui não é o lugar que você quer criar os seus filhos. Então, começamos esse plano. Há pouco tempo atrás, Deus foi usando pessoas que foram plantando essa sementinha, confirmando que era isso mesmo para a nossa casa. E decidimos aceitar esse desafio de retornar. É um desafio, mas... Então, a sua maior motivação para voltar para o Brasil foi os filhos, a influência. Exato. Você sente que aqui é mais propício para você conseguir preparar eles para o céu? Você sente que isso influencia diretamente na espiritualidade deles? Com certeza. Eu fui observando em algumas questões de escola, algumas questões espirituais, uma comunidade, não é? Hoje eu estou inserida ali em São Paulo, no NASP, uma comunidade espiritual maior. Lá na Inglaterra, eu estava numa igreja muito maravilhosa, uma comunidade muito querida, amigos muito fantásticos. Mas a gente se encontrava mais assim no fim de semana. Eu sentia aquela falta na semana de ter boas amizades ali para as crianças, entendeu? Na escola, entende? Entendi. Então acaba sendo um pouco solitário, né? Exato. Bastante. Bastante A gente tem uma solitário. visão, né? Muito às vezes distorcida. A gente acha que que lindo, né? Morar no exterior. É uma utopia, por um lado, sabe? Tem um lado muito bom, mas tem também um lado muito solitário, né? E essa questão da igreja influenciou muito para você. Foi essencial, entendeu? Para a saúde espiritual e emocional
dos meus filhos. E houve também essa questão do meu chamado, sabe? Eu sentia falta de desenvolver esse lado de propósito de vida, entende? Eu sinto que lá eu não vivia o propósito do meu chamado. Então, cada pessoa tem seus motivos para voltar. Muitos amigos nossos também voltaram, mas para mim, pessoalmente, para nossa casa, foi muito relacionado à questão espiritual das crianças, a uma comunidade que cerca melhor aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem como princípio de vida, e a questão do propósito familiar mesmo, sabe? Tipo, envolver mais na missão, ter filhos que veem mais batismos acontecendo, pessoas aceitando mais a Jesus, e lá é uma coisa muito rara, assim, da gente ver. E aqui tem esse calor, né? Tem esse calor, a gente sentia saudade. Eu concordo com você. Envolvido nisso. E Etienne, eu te falei que eu sou sua fã, né? Quem não conhece a Etienne? A Etienne cantava e reunia milhares de pessoas nos shows dela, né? Shows sempre com um propósito muito lindo, muito evangelístico, né? De levar as pessoas para mais perto de Deus. Então, para mim era muito inspirador ver você cantando. Eu jamais imaginei que a gente ia ser amiga. Imagina só, a gente já tem um podcast, né? E eu me lembro que você estava no auge da sua carreira e você foi embora. Você deu uma sumida para a gente que ficou aqui, né? E muitas coisas aconteceram lá na Europa. E você se tornou mãe, você se casou, você se tornou mãe, um pouco mais em off, lá num contexto mais reservado, né? Mas o que aconteceu? Foi simples esse processo, né? Você é minha aluna, e eu lembro que você me procurou lá no auge do seu cansaço com 2 crianças, né? Precisando de ajuda para resolver o soninho. Como que foi essa parte da maternidade, estando sozinha em outro país, sem rede de apoio? Eu me lembro que você já comentou comigo as suas dificuldades ali em relação ao sono deles, mas vamos falar um pouco assim sobre as dificuldades da maternidade, porque hoje você está aqui, mas nem sempre foi assim, né? Qual que foi esse lado sombrio da maternidade para você? Olha, eu tenho uma característica que é o seguinte: me deixem com fome, mas não me deixem sem dormir. Fica estressada. Nossa! Lá na Bahia a gente fala, né? Fico cão chupando mangue. É verdade, o negócio é sério. Meu marido que eu diga. Mexe muito com a gente, o humorzinho, né? Querida, fica um negócio assim, a intolerância, pavio curto. E você é tão sorridente, ninguém nem imagina. Eu sou uma lady. Só não me deixe sem dormir, entendeu? Isso já era uma característica mesmo antes de ser mãe. Por exemplo, a gente viajava muito para cantar, não é? E eu era muito intolerante na questão do sono. E o sono, para mim, é essencial para eu ter um bom humor. Eu não me importo com comer, eu não me importo com onde eu vou dormir. Eu me importo com eu dormir. Eu tenho que ter silêncio para dormir. Então, eu me vejo casada, a gente se organizou assim, quando tiver uns 3 anos de casado, vamos ter filho? Vamos. E aí nasceu o meu primeiro filhinho, Rafael. E a gente percebia, desde bebezinho, sabe aquele recém-nascido que não dorme nunca? Sei. E eu li muito. Nossa, eu li muito grávida, li vários livros de sono. Achei que ia arrasar. Tipo, nossa, eu sei tudo, hein? Sei tudo. Nossa! Aí eu também. Aí, fui lá na prática. Querida, eu pensava assim, eu vou colocar para dormir do lado da máquina de lavar, eu vou levar para dormir no carrinho. Ele que se andar, adapte à minha rotina. Ele que se vire e que eu não vou parar a minha vida, eu lembro dessa frase, por causa de menino. Então, o que acontece? Lá vai a Etienne nos lindos parques do interior da Inglaterra com um carrinho. Menino vai aprender a dormir nesse carrinho. E empurrando horas, dando volta olímpica nos parques. E o menino assim, olhando o céu, olhando os passarinhos, as árvores, recém-nascido. Ele não dormia por nada nessa vida. E aí começava a pergunta, né? Onde é que eu estou errando? E assim, marido ali junto, que isso é uma questão importante no sono do bebê, né? Os maridos têm que entrar no mesmo time. Não adianta você achar que tem que se esforçar para ensinar um bebê a dormir, amiga, se não tem o apoio em casa. Facilita muito, né? Ter ali um parceiro que se envolve no Exatamente. processo. Então, no meu caso, o meu filho era extremamente ativo, tem a personalidade das crianças, mas ainda assim, você que é profissional no assunto, é possível ensinar, né? Sim. Mas para mim foi super desafiador, porque ele acordava 1.300.000 vezes de noite, eu, aquele humor maravilhoso, né? No outro dia, não tinha paciência. Houveram várias vezes que eu falava assim, toma esse menino, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Falava pro meu marido, some com ele dentro de casa para eu dormir um pouquinho. Então, a gente revezava muito. E meu marido trabalhando, coitado. E, assim, ainda tinha a questão de que, à noite,
Não porque ele não quisesse, meu marido não conseguia acordar para me dar um suporte. Era mais fácil ressuscitar um morto do que acordar o meu marido. Aí Amor, o bebê te amo. chorava, você dava um pulo da cama e o marido lá roncando. E eu tive um pós-parto muito complexo, porque eu tive uma laceração muito grave. Entendi. Então, era muito difícil levantar da cama, Ai, sabe? sozinha. Sentar e tal. Então, eu ficava horas tentando acordar ele, não conseguia. Aí, eu mesmo, nos meus sacrifícios, resolvi. Eu falei, gente, não dá para ser assim o resto da vida. Não dá. E quando foi que você virou essa chavinha, assim? Eu preciso resolver Eu isso preciso aqui. resolver isso. Quando eu vi que eu cheguei no meu limite, assim, aí o casamento sofre, né, amiga? É Sofre. briga, é confusão. Um não se sente compreendido. Ah, mas eu também tô sem dormir. Ah, mas eu Comunicação. trabalho. Ninguém tem tempo de conversar, né? Ninguém tem tempo de conversar. Cada um no seu E aí eu quadrado. me vi num buraco Sim. negro. Nossa, eu idealizei tanto essa maternidade, não é? Pensei que ia ser tão incrível, in love com esse bebê, mas está um inferno. Eu não sei se foi assim com você, Tiene, mas rola até uma culpa, né? Porque você ama o seu bebê, mas você acaba tendo uma visão muito negativa da maternidade. Exatamente. Aí você, meu Deus, o que está acontecendo? Era para eu estar gostando disso aqui, não está sendo como eu não sei esperava. como é que foi pra ti, me conta, né? Porque pra mim foi Não, pra terror. mim foi eu costumo dizer que foi um sofrimento. Eu uso essa palavra mesmo. Porque eu queria muito ser mãe, eu amava o meu bebê, mas eu estava sofrendo. É muito parecido. A nossa história é parecida, né? Um bebê que não dormia à noite, uma mãe que achava que ia arrasar e na hora do bebê ali não sabia, né, conduzir o bebê, não conseguia fazer o bebê dormir. O meu bebê também não dormia, assim como o seu, durante o dia. Tem bebê que ainda dorme, né? Já Os é meus não. nato, né? E aí a maioria dos bebês realmente são como os nossos, né? Eles não dormem. Esses que dormem são a minoria. E isso era muito frustrante para mim. Eu levava meu bebê no médico. Você chegou a levar seu bebê no médico por não dormir? Eu levei várias vezes. Eu não cheguei a levar, não. Porque eu acho que a realidade dessa questão dos médicos aqui no Brasil é um pouquinho diferente lá. Entendeu? Aqui você tem acesso a pediatra, ver médico muito facilmente. Lá é muito mais difícil. Lá Entendi. assim, você vê o médico da família uma vez a cada não sei Entendi. quantos tempos. Mas o que eu achava era que o meu filho era anormal, ou eu era normal. E aí, por exemplo, você vê na internet, na nossa época, né, que a gente já não tá mais tão novinha, mas na nossa época não tinha tanta Eu sou nova, informação. não sei você, né? Tá. Não tem tanta informação, não tinha tanta informação naquela época. Então, o que a gente via era aquelas tabelinhas da internet. Janelas de sono. Eu testava e não funcionava. Exatamente. Nossa, mas está na janela. Nossa, mas eu estou botando no horário certo. E assim, eu confesso a você, eu cheguei até a adquirir um curso de treinamento de sono com uma das profissionais que existem por aí. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. Cada família, eu aprendi isso com você, tem seu perfil, não é? Tem seu jeito. Cada bebê tem sua personalidade. E apesar de existir, sim, entre aspas, um tipo de educação de sono para o bebê, você tem que estar aberto às flexibilidades. Cada do bebê seu é dia a único, dia. né? Cada família. Exatamente. Isso é importante. Então, eu sentia que, quando eu fiz esse primeiro curso de sono, eu me sentia mais culpada. Entendi. Entendeu? Nossa, eu faço tudo que estão falando e esse menino não dorme. Entendi. Por que tem mães que os filhos estão dormindo com uma semana de, entre aspas, treinamento de sono e o meu filho não dormia? Então, eu me sentia muito pesada, sabe? Então, o que você acha? Porque você disse que adquiriu o curso, estudou e não conseguiu, né? E muitas mães aqui também estão tentando, às vezes há meses, anos, fazer seus bebês dormirem e não conseguem. O que você acha, na tua visão, que influencia para que uma mãe não consiga fazer o bebê dela dormir de fato? Eu acho que a primeira coisa é a alta expectativa. Não sei se eu estou certa, não sou profissional no assunto. E a gente não combinou isso aqui, tá? A gente não treinou nem nada. As perguntas estão surgindo aqui. Olha, a alta expectativa que a gente tem sobre a nossa performance. Entendeu? Entendi. Você acha que não é muito real, assim? A gente dá uma romantizada. E uma segunda coisa tem a ver também com a persistência. Entende? A gente, como adulto, a gente sabe que a formação de um hábito exige persistência. Então, como você cria uma expectativa muito grande de que aqueles prazos que dão, né? Uma semana, seu filho já vai estar dormindo a noite inteira, você se sente uma ET, uma anormal, e você se frustra, então você desiste.
Então, comigo foi assim. Isso, você falou Entendeu? muito bem. E olha, eu falo muito isso aqui, né? A gente precisa entender que cada bebê é único e os bebês são seres extremamente complexos. Não tem como a gente esperar que um bebê, que é um ser muito complexo, vá se encaixar dentro de uma tabelinha da internet, por exemplo. Pegar lá tabelinhas de janelas de sono. Lembrando que é um guia. Sim, Um guia. é um não guia para você ter um norte, mas mesmo assim são, Não é a são regra. muitos fatores que influenciam, porque o bebê é complexo, isso leva as mães a se frustrarem, elas testam, não conseguem e acabam chegando naquela afirmação. Ah, vai passar. É assim mesmo, é um tempo, depois melhora, né? E a gente sabe que na prática não é assim. Né? Cada bebê é único, é complexo, mas ele precisa ser compreendido. Quando as necessidades de sono desse bebê elas são compreendidas, essa mãe ela tem a alegria de pegar esse bebê e levar ele para dormir feliz, sem chororô, sem desespero, e consegue fazer ele dormir a noite toda. E aí, de fato, funciona. Eu né? acho que a comparação também atrapalha bastante, né? Por exemplo, eu ficava muito frustrada ao ir à igreja e ver aqueles bebês dormindo nos carrinhos dentro da igreja, e o meu filho era o único que não dormia. E eu assim, gente, não é possível. Eu levava o bendito carrinho, nem tinha elevador, subia as escadas com aquele bendito carrinho, e a criança não dormia, porque a criança queria ouvir a música, porque meu filho, ele é musical, ele não vai dormir, entendeu? Ouvindo as paradas de música na igreja. Então, assim, aí eu fui ouvindo o conselho de 1 milhão de pessoas. Não, na hora que ele quiser dormir, ele vai dormir. Só que essas mesmas pessoas que nos dão conselhos não são as pessoas que estão de madrugada com você, querida mamãe. Não estão. E aí você tem que selecionar muito o que você vai ouvir, guardar dentro do seu coração, e o que você não vai ouvir, porque cada família tem seu próprio planeta, suas próprias regras e suas visões. Então, eu lembro que eu ia à igreja e eu era considerada, assim, eu lembro dos olhares, eu lembro, às vezes, de umas questões, né, de, tipo assim, de críticas, né? Eu ouvi coisas do tipo, ah, não, você que está estressado, o seu filho está ótimo, mas quem conhece o filho sou eu, entendeu? Então, eu saía da igreja para ir para o carro, porque aí eu fui conhecendo o meu filho. Sabe aquele instinto, assim, não é possível que isso não se aplica para o meu filho. Será que ele é igual a todos? Ele faz parte desses soldadinhos de bebês que aplica-se uma fórmula e tudo dá certo? E foi quando você começou a observar o seu bebê. Observar o meu filho. Ah, isso é tão importante. Inclusive, o método Leve Mãe, Etienne, você sabe disso porque você vivenciou, ele é baseado no comportamento de sono do bebê. Não apenas nas tabelinhas, não. Cada bebê tem o seu comportamento, a gente se baseia nele para conseguir alcançar isso. E para mim faz muito mais sentido. Sim. Porque você tem uma criança que já demonstra traços de uma personalidade diferente de uma criança que é melancólica, que é mais calma. Eu tenho um bebezinho furacão. Ai, de furacão nós entendemos aqui. Eu também tenho um furacãozinho, vocês sabem. E os bebês são muito diferentes, né? É legal a gente ter essa percepção assim única de cada bebê. Então, a gente percebe aqui que o sono de fato influencia na maternidade, né? Essa é a nossa conclusão. Existe algo mais que você acha que pode potencializar para que a experiência da maternidade seja algo traumático para a mãe? Porque, Etienne, aqui eu lido com muitas mães e muitas mães me mandam mensagens diariamente dizendo assim: Eri, minha maternidade é terrível, eu estou sofrendo. Eu gosto do meu bebê, mas não gosto de ser mãe. Eu ouço isso diariamente com muita frequência. Por quê? Eu ia falar isso para você. Por exemplo, eu gosto de ser mãe, porque eu coloquei na minha cabeça que essa é a missão da minha vida. Eu gosto. É fácil ser mãe? Gostar e ser uma viagem maravilhosa, cheia de paisagens e flores e passarinhos cantando? Nem sempre é assim que acontece. Então, uma das coisas para mim que pesa mais é verdadeiramente a expectativa elevadíssima, a comparação, o sono e ouvir demais conselhos de pessoas que talvez não estejam no mesmo lugar que você gostaria de estar como mãe. Por exemplo, eu ficava observando, eu comecei deixa eu sair desse papel de ativista, de achar que eu vou conseguir tudo, e deixa eu diminuir observar. Peraí, afinal, eu acho que eu não sou tão profissa nesse assunto, né? Os livros que eu li, eu não estou dizendo que você não tem que ler livros, tá? É importante ler, porque eles dão um norte, um parâmetro, para você ter uma forma de comparar. Sim. Mas eu comecei a aplicar aquilo que eu li à minha realidade e a observar o meu primeiro... Estamos falando aqui do primeiro filho, o segundo é outra história. Foi aí que você entrou na minha vida. A observar o primeiro filho, observar.
Então, eu vi o Rafael. O Rafael é uma criança extremamente ativa, curiosa. Eu comecei a observar que ele tinha um perfil de não gostar de dormir com barulho em qualquer lugar, porque isso despertava a curiosidade dele. Isso atiçava mais a criança em vez de acalmar. Então, aquele negócio de obrigatoriamente tem que colocar para dormir lá na cadeirinha do lado da máquina de lavar roupa, não funcionou para mim. O meu filho não vai dormir no claro. Os meus filhos odeiam claridade. Gente, para pensar em você. Essa é a questão. A gente quer que os bebês sejam totalmente diferentes do que nós mesmas somos. Etienne, você gosta de dormir com barulho? Não. Você gosta de dormir no meio da sala, todo mundo passando perto de você? Não. Você gosta de dormir com o sol na sua cara? Não. Você gosta de dormir no claro, cada hora num lugar? Não. Aí eu comecei a observar a minha pessoa e falar, vai que ele é parecido comigo, né? Ele é meu filho, né? E muitas vezes, Etienne, as mães, né? E eu me incluo também, porque eu já fui essa mãe. Elas querem que o bebê se adeque ao conforto, ao bem-estar delas. Por exemplo, eu gosto de sair à noite, então meus filhos vão precisar dormir tarde. Sem prestar atenção, será que essa criança consegue dormir tarde? Será que essa criança não precisaria dormir mais cedo para ser uma criança feliz? A criança vai dormir aonde é mais confortável para mim. A criança vai me acompanhar na minha dinâmica de adulta, sendo que é uma criança. Você tocou num ponto perfeito. E isso eu também ouvia muitas críticas. Porque, olha, gente, desculpa mandar a real para vocês, mas a real existem momentos na maternidade que nós vivemos uma jornada solitária. Estou errada? Não sei. Não, mas não tá. Lembrando que estamos falando da nossa visão pessoal. Você pode ter uma visão diferente. Mas minha visão pessoal, minha experiência foi... Talvez algumas vão se identificar, talvez outras não. Mas a minha experiência foi a jornada de paternar ou maternar. Nossa jornada, minha e do meu esposo, foi solitária. Daqui a pouco você vê que o seu ciclo social começa a te dar uma excluída, porque você é a louca do sono, você é a louca do... E aí você sai mais cedo das festas. Ninguém te convida mais, porque você tem preocupação de sair mais cedo. E eu percebo que a gente entra numa maternidade querendo ter o mesmo estilo de vida que a gente de uma não-mãe. Mas a gente não é mais a mesma pessoa. A gente não é mais a mesma pessoa. Eu não sou mais somente a esposa. Entrou outro papel aqui nessa família, entendeu? E eu vou mais além. Enquanto a gente não entende isso, a gente sofre. Sofre porque muito. A gente fica com aquela expectativa de continuar na mesma vida de antigamente, mas não é mais igual. Agora tem um bebê, né? Tem um que bebê. Tem necessidades específicas. E esse bebê não pediu para nascer, não foi? Ele não pediu para nascer. E ele precisa ser considerado. Ele precisa ser respeitado. Esse é o ponto, entendeu? Mas apesar de eu vou anular minha vida, não sei o quê. Ninguém está dizendo que você vai anular a sua vida. Você tem que encarar, na minha visão, que é uma fase da sua vida. Quando você ensinar, e esses são os resultados que a gente colhe do ensino, da disciplina, do sono, da rotina, a rotina não é para ser a nossa ditadora e uma jaula. Ela te dá uma base para caminhar. Então, olha que mãe experiente falando isso. Nossa, tá que profundo, orgulho hein? de mim! Essa é a Etienne mãe de 2. A Etienne mãe de 1 não era assim, tá? Então, a gente vai ficando mais experiente. Essa é a Etienne depois do Leve Mãe, né? Depois da Leve Mãe. Gente, a Leve Mãe existe pra isso. Pra trazer essa segurança. Exatamente. Essa segurança. Você viu como que ela tá segura falando? Ela sabe o que tá falando, porque ela viveu e ela entende ali dos seus bebês. Isso é transformador, não é? É transformador e libertador, porque eu queria exigir algo que o meu filho não tinha capacidade de dar, de oferecer, entendeu? Então, quando eu entendi que seria uma fase e que eu tinha que respeitar esse bebê, tudo mudou. E o meu esposo, lembrando que é necessário que 2 estejam de acordo, né? Porque onde um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, não tem uma prosperidade de um plano, de um caminho. Isso ajuda muito, então, o apoio. Nós, como casal e família e pais, entendemos que aquele bebê precisava ser respeitado e nós iríamos, sim, precisar talvez abrir mão dos jantares de sábado à noite, das saídas para restaurantes, etc., por um período de tempo, até, para mim, é o primeiro ano do bebê, amiga. Não sei para vocês se foi assim. Para você foi assim? Muito difícil. Muito difícil o primeiro ano. Muito tipo difícil. assim, eu determinei assim, até 1 ano e meio, eu vou sacrificar a minha vida social até essa rotina estar estabelecida para essa criança e eu agora poder brincar
com essa rotina, conduzir de uma outra forma, entendeu? Não sei se para ti foi assim também. Você fez uma escolha voltada ali na maturidade que você foi adquirindo, né? Quando a gente consegue compreender o sono do nosso bebê, quando a gente consegue compreender ali as necessidades dele, os hábitos, é muito mais fácil a gente sair de casa. Mas tudo tem um momento, né? Por exemplo, as minhas alunas, elas chegam ansiosas. Eri, eu não quero ser escrava da rotina. Primeira coisa que elas me falam. Eu falo, não, Ana, você não vai ser escrava da rotina. A gente não defende aqui você ficar para sempre dentro da sua casa sem sair de casa. De jeito nenhum. Sim. Isso é importante, você vai poder sair, mas tem um momento certo para isso. Né? No momento que você pega ali, vou entender a necessidade do meu bebê, vou educar o sono dele, vou ensiná-lo a dormir no bercinho, você vai priorizar isso, de fato. É um momento que você vai tirar, vai deixar de ficar indo desnecessariamente no shopping, né? É um momento que você vou priorizar aqui esse momento para entender meu bebê. Depois que ele estiver dormindo bem, vai chegar esse momento. Aí você vai ter mais liberdade. Você vai brincar com a rotina. Hoje você tem liberdade, né, Etienne? Eu tô aqui, gente. Olha só, estamos aqui, viajando. Para quem não sabe, a Eri mora em Porto Velho, né? Rondônia. E você está morando agora em São Paulo. Você veio de avião. Você trouxe alguma criança na bolsa? Não trouxe. Então, ela está aqui. As crianças estão em casa com o papai. Né? Então, a gente vai experimentando uma maternidade com muito mais liberdade. Mas é necessário você priorizar. E aí entram as prioridades, né? Quando a gente educa o sono de um bebê, quando a gente consegue equilibrar o soninho dos nossos filhos, isso é, assim, determinante. E eu ouso dizer, Tiene, você concorda comigo, que é o passo mais determinante na maternidade? Com certeza. Todas as minhas amigas que estão grávidas, eu dou esse conselho. Amiga, aprende como ensinar essa criança a descobrir como ela gosta de dormir e tal, para que você tenha liberdade. Liberdade. Essa é a frase. Não essa é enxoval que precisa, né? Lindo. Também, né? Mas enxoval é assim, importante, mas não, se for para escolher entre um enxoval lindo e maravilhoso e um bebê que dorme a noite toda. Com certeza, um bebê que dorme a noite toda. Nós usamos a mesma roupa o dia inteiro, lava e põe para secar e usa. Dois macacõezinhos da Carter's, vai lá, lava um, usa o outro, mas dorme, criança, pelo amor de Deus. Não, assim, para mim isso é essencial, até porque eu agora, por exemplo, né, eu retornei ao Brasil. Uhum. Eu sou uma cantora. Sim. A minha agenda está aberta para a gente viajar. Agora eu tenho essa consciência, eu não viajo tanto, porque eu fiz essa escolha, né? Eu não quero cair na estrada e largar minha família para trás e tal. Mas quando isso acontece, como eu estou aqui, em cumprimento de uma agenda de trabalho, eu tenho paz. Você tem paz. E isso é tão lindo, Etienne, porque a gente tem muitas mães aqui que trabalham também e gostariam de trabalhar. E, quem sabe, estão com projetos e elas falam assim, não, Eriane, eu preciso, mas eu não tenho paz ainda suficiente para poder falar, olha, o meu bebê dorme bem, meu bebê dorme a noite toda, meu bebê faz as sonecas. Será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Será que eu vou conseguir encontrar essa paz no trabalho? Porque muitas trabalham, mas ficam angustiadas. E agora? Meu bebê está dormindo em casa? Está com a babá? Está na creche? Enfim, seja lá onde estiver. Quando a gente sabe que o bebê está dormindo, é divisor de águas. E dá uma tranquilidade. E você é uma prova viva disso. Você tem uma carreira muito expressiva. Você voltou agora da Europa para o Brasil. Você canta, você palestra, você é escritora. Como você consegue, né, na prática, conciliar tudo isso com a sua família? E como você consegue, hoje, me falar assim, Eri, estou no auge aqui da minha carreira, tenho 2 filhos pequenos, mas está tudo sob controle. Porque a gente quer entender, as mães precisam entender isso, porque elas também querem experimentar isso. Para começar, eu não vou dizer que tudo está 100% sob controle. Não existe perfeição, tá? Vamos lembrar isso. Baixar as expectativas, mas a palavra certa seria, eu tenho o suporte necessário em casa. Ai, que legal. E eu tenho uma rotina estruturada. Então, por exemplo, aí entra no momento que você entrou na minha vida, né, amiga? Amiga, viu? Amiga. Best. Quem diria? É o seguinte, como que isso aconteceu? Aí veio o segundo filho. Gente, segundo filho, ele vem ou para trazer o terror na sua vida, tipo, ai, socorro, o primeiro não dei conta, entrou o segundo, agora eu vou enlouquecer de vez. Ou para ensinar muitas questões e libertar você de algumas coisas. Não é bem aquele negócio que falam na internet, eles vão brincar juntos e vai ser lindo, né? É claro que existe esse ponto, aí entra a gente chega lá. Uma segunda criança com uma outra personalidade. A minha filhinha chegou, Rebeca, linda e maravilhosa. E aí eu pensei assim, nossa, o Rafa, só para lembrar aqui, voltar a esse assunto,
O Rafa, eu comecei a fazer o treinamento de sono de general com ele quando ele tinha 7 meses. Eu aguentei 6 meses sem dormir, quase enlouqueci. Assim, eu chegava na igreja, amiga, eu lembro, no dia de sábado, com aquela cara fechada, que parece que o capeta atentava que a sexta-feira era a pior noite. A gente ainda não se conhecia quando, nessa época. E você demorou 6 meses para conseguir fazer ele dormir? Uau, olha só. Muito tempo, tá? Olha só. Muito tempo. Olha só, eu chegava na igreja com aquela cara fechada, com aquela cara de brava. Eu já tenho um perfil, eu não sou brava nem séria. As pessoas acham que eu sou brava e séria, mas eu sou muito divertida. Muito. Quando não está com sono. Só que quando eu fecho minha feição facial e eu estou com sono, o povo, nossa, você está bravo, você está estressado. Não, é que eu não dormi essa noite. Então, o que acontecia? Eu decidi, cara, eu preciso treinar essa criança a dormir. Pronto, eu não tenho outra opção na minha vida. E aí eu comecei, quando o Rafa tinha 7 meses, eu comecei a fazer um treinamento soldadinho, né? Querendo aplicar as regras 100%. Daquele curso que você tinha comprado. Engessado, assim. Entendi. É assim para tudo e todos. Se não dá certo é porque o problema é você, que não está fazendo direito. Então, era isso que eu ouvia. Então, o que acontece? Eu comecei. Deu uma semana, nada. Só piorava. 2 semanas, só choro e ranger de dente. 3 semanas, 4, 1 mês, 2 meses. O Rafa demorou 4 meses. Ele dormiu uma noite inteira de sono depois de 4 meses de sofrimento, tentando, sofrendo. E aí chegou um momento, cara, que a gente só falta enlouquecer, que a gente sente vontade de sacudir a criança assim, pelo amor de Deus, vai dormir, eu não aguento mais. Por isso que as mães têm tanto trauma desse negócio de educação de sono, porque elas têm essa visão. Qual é a primeira pergunta que te fazem? Vai ter muito choro? Vai chorar? Vai deixar chorando? Gente do céu, mas não é para ser assim, tá? Isso aqui é porque não foi considerado o comportamento de sono dessa criança, que inclusive, aproveito para lembrar vocês que esse é o maior diferencial do método Leve Mãe. A gente considera cada criança como um ser individual e considera o comportamento de sono. Então, não foi considerado. Tentaram enquadrar o seu bebê dentro de uma tabelinha e aí demorou tudo isso, muito choro, muito ranger de dentes, caótico. Caótico. Aí, ele começou a dormir, ok, né? Chegou um momento que, pela maturidade de desenvolvimento dele e tal, ele entrou na linha e começou a dormir. Só que eu era... Eu lembro que eu vim ao Brasil aqui visitar minhas irmãs, eu era tão escrava dessa rotina, não tinha nenhum tipo de flexibilidade, que eu não conseguia estar em família e aproveitar. Estava sempre preocupada com a hora que ele ia dormir, aquele horário engessado. Ai, meu Deus, não sei o que, a janela e tal. E até eu lembro A Leve Mãe passou longe. Passou longe. Aí eu lembro que até as pessoas da minha família falaram assim, ai, pelo amor de Deus, Ete, quando é que você vai aproveitar? Você vai embora daqui a pouco, a gente nem aproveitou você e tal. E eu ficava assim... Aí eu começava a sentir culpa. Nossa, aí a culpa vinha porque eu não desfrutei. Eu queria tanto esse momento em família, eu não desfrutei porque eu estava escrava, paranoica com essa rotina engessada. Então veio a minha filha Rebeca. Aí eu falei, não, com ela eu vou começar desde o primeiro dia, desde que nasceu. E charuta, e embala, e faz, e não sei o quê, e regra horário, sem observar também essa criança. Aí eu falei, ela dorme mais que ele. Será que está dando certo o meu método, né, que eu aprendi? Mas não era, porque o perfil dela era diferente. Ela gostava. Ela era uma criança mais calma, que eu chamo de bebê maracujina. Ela é. Bebê maracujina. Nossa, ela é mesmo. E por um tempo funcionou ali. Funcionou, só que aí vem os estágios de desenvolvimento, os desafios, vai mudando. Você quer enquadrar? Não, agora, quantos meses tem? 3, então tinha que ser assim. 4 meses? 6 meses. De repente, a minha filhinha Rebeca não queria fazer sonecas. De noite, ela dormia bem, até tinha uma quantidade de horas extensas, mas ela não queria fazer soneca. E aí vinha aqueles pensamentos. Então acho que eu vou me contentar com isso. Pelo menos dorme bem à noite. E muitas mães podem falar, muitas. Nossa, se meu filho dormisse relativamente bem à noite, eu nem me importar com as sonecas. Mas não é bem assim, não. Porque a soneca, quando é mal feita, atrapalha depois o sono da bebê noite. Que não faz soneca é um bebê legal, gente? Não é, Pelo amor de Deus. É um bebê que chora o dia inteiro. Quem é que vai querer ficar com um bebê chorando? E eu tinha que voltar a trabalhar lá na Inglaterra. Eu tinha um trabalho. Eu trabalhava com educação infantil. Abri uma nursery, né, uma creche na minha casa. E eu tinha que voltar a trabalhar em breve. E aquela bebê não tirava soneca. Não fazia sonecas de jeito nenhum. E aí eu conheci o seu perfil. E eu falava assim, gente, ela apresenta coisa assim tão mais light, né, tão mais flexível. E eu nunca vou esquecer da frase que eu ouvi você falando no Instagram, não tinha conversado com você ainda, que era assim,
Você não precisa ser escrava dessa rotina. Eu vi os seus sábados, como que eram. Então, tipo, gente, eu sei que o meu filho vai ter uma noite mais extensa, que vai ter um evento não sei o quê, então eu vou adaptar essa soneca, esse horário. Isso é possível? Isso existe? Né? Eu achava que não era possível. E aí eu entrei em contato com você. Você lembra que a Rebequinha não... Eu lembro como se fosse ontem. Desesperada, Etienne. Amiga, ela não dorme, eu tenho que estar ali com a mão em cima, porque foi isso que eu aprendi, botar a mão em cima, segurar na posição e tal. E quando eu tirava a mão... E na prática não funcionava. E não vai funcionar, tá, gente? Não fiquem tentando isso. E eu me lembro como se fosse ontem, né, o dia que a Rebequinha deitou no bercinho e dormiu com autonomia. Lembra que eu te mandava os vídeos? Lembro. Olha, amiga, o olho piscando. E qual foi, assim, a mudança que ter os seus 2 filhos dormindo bem trouxe na sua maternidade, Etienne? Ai, como explicar isso em poucas palavras, né? Eu acredito que verdadeiramente me deu aquela liberdade que eu sei que a partir daquela hora eu posso ser eu mesma. Não sei se tem essa sensação. Ai, agora eu vou ser adulta. Ai, agora eu vou sentar e conversar com meu marido. Ai, agora eu posso assistir um filminho. Vou ter liberdade de tempo, né? Exato. De fazer suas coisas. Exato. Agora eu já posso pensar, por exemplo, eu escrevi um livro. E eu escrevi um livro, eu não botei meus filhos no congelador para poder escrever esse livro, ou tirei umas férias na montanha e fiquei lá meses, ou mandei para casa de não sei quem para eu me concentrar. Eu fiz isso enquanto... É mãe, você conciliou. Sou mãe, eu conciliei. E aí a gente entra agora no lance da carreira, Etienne. E isso foi determinante, com certeza, para sua carreira. E como você conseguiu conciliar hoje para ser o que você é, essa cantora, para ser palestrante, para ser escritora? Como você conseguiu conciliar isso sendo mãe e sendo esposa? E morando em outro país e agora vindo para cá? Como que você tem feito para conciliar? Respeitando os limites dos meus filhos, conhecendo sobre o desenvolvimento deles, tendo uma rotina estruturada e o apoio em casa do meu esposo, obviamente. Porque como a gente participou desse processo de aprendizado juntos, é muito importante enfatizar isso aqui, gente. O esposo e a esposa têm que estar alinhados nesse processo, porque senão não vai funcionar, entendeu? Eu tenho amigas, por exemplo, que até tentaram educar o sono do bebê, mas o marido não concordava, tinha que deixar lá, dormir no meio dele, tinha que deixar... E aí não tem como ter um perfil, um caminho a traçar, né? Então, lá em casa, meu marido é parceiro. Amor, você acha que é assim que deve ser? Principalmente porque ele sabia que ele não ia conseguir acordar à noite para me ajudar. Ela era 100% de ajuda durante o dia. Por exemplo, chegava um momento no dia que a gente fez um acordo, aí vem os acordos. Amor, eu aguento a noite, mas deu 5 da manhã... alimentei, enquanto é bebezinho, tá contigo por umas 3, 4 horas. Eu vou dormir. Então, teve essa parceria. Então, hoje, eu tô aqui, a minha filha dorme 12 a 13 horas todas as noites. Ela conhece a sua necessidade de dormir. Por exemplo, quando ela tá estressada, eu tô ensinando ela sobre as emoções. Ela tem 3 aninhos hoje. Os dois falam, o Rafa ele é mais resistente ao sono, que é o perfil dele. Mas se eu falar para ele, é hora de dormir, acabou, ele não tem contestação. Ele vai deitar e vai dormir, dorme sozinho. As pessoas que vão nos visitar, às vezes, em casa, ficam impressionadas. Tipo assim, nossa, você já desceu? Sim, já pus na cama e desci. Agora vamos conversar, adultos, brincar, né? Assistir um filme junto, comer um jantar, uma pizza e tal. Porque assim, eles sabem. Não é assim, minha mãe me abandonou aqui no berço e saiu. Não. Eu ensinei, filho, acabou o dia, acabou, tem tempo para tudo, agora é o seu tempo de descansar, o seu corpo precisa. A minha filha de 3 anos, ela chega para mim e fala assim, mãe, eu tá com muito soninho, eu preciso mimir. Oh, meu Deus. E ela me pede para dormir. Rebequinha. Ela me pede. Ela é maravilhosa. Então, como isso é possível? Por que eu consegui estar aqui? Eu não viajo tanto, viajo uma vez por mês. E eu sei que os meus filhos, não teve uma madrugada, eu liguei e perguntei para o meu esposo, amor, e aí? Porque tem as questões emocionais. Vale a pena lembrar aqui que crianças não são robôs, né? Muito importante. Mas eu ensinei, agora está acordando demais. Mas é o perfil de sempre acordar ou é porque é uma fase, alguma coisa? Acho que você vai perguntar isso para suas alunas, né? Está passando algum momento... de adaptação emocional na família, tipo, nós mudamos de país.
E ainda assim, quando a criança está estruturada no seu soninho, ainda assim eles podem até ter um momento de turbulência, igual uma viagem de avião, mas o normal é ir na paz. Então, eu estou aqui, pergunto para o meu esposo, e aí, amor, estão acordando de noite e tal? Não. A frase dele fala, não que eu saiba. E ele dorme, sabe que eles vão dormir, no outro dia tem a previsibilidade. Essa é a palavra, Ai, que amiga. lindo. Essa palavra é linda. Isso traz liberdade, né? A previsibilidade de saber que os seus bebês dormem cedo e dormem a noite toda traz liberdade. A gente consegue trabalhar. Exatamente. Olha só. Exatamente. E eu vivo isso aqui também, né? Eu tô aqui, sou mãe, assim como você, tenho os meus filhos, mentoro as mães. Sou mentora de muitas mães. Você é uma empresária, você tem Sim, o seu trabalho. Tenho, e consigo conciliar graças a esse equilíbrio, né? Acho que tudo parte do equilíbrio. E ela estava falando ali sobre casamento também. Eu aproveito para reforçar. A gente fala muito sobre berço, sobre dormir no berço. Eu falo da importância. Eu sou defensora do berço número 1. E a gente tem muitas mães aqui que vivem, por exemplo, no contexto da cama compartilhada, na tentativa de tentar amenizar o cansaço, né? Elas estão cansadas. Sim, e acabam... e aqui sem julgamento. Sem julgamentos. Sem julgamento. A gente sabe, cada um, eu acho que tem que ver o que funciona para si, mas para mim não funciona, entendeu? Até porque eu tinha um bebê, o meu primeiro bebê, Rafael, inquieto demais. Eu não suporto dormir com gente me chutando e tal. Eu sou abençoado, meu marido, ele dorme na beiradinha da cama, sempre. Ele tem esse hábito, eu durmo assim, ó, esticada. Eu amo, eu não gosto de dormir com gente me chutando e tal. E o meu filho, gente, ele parecia uma baratinha tonta, assim, ó. Se dormir com ele na cama é não dormir. Aí eu fico com mais raiva ainda, entendeu? Eu levei aquele bebê para a cama para dormir, não dormi, ficou pior, eu fico mais irritada. Então, cama compartilhada lá em casa, nosso consenso de casal nunca funcionou, entendeu? Então, foram cada um para o seu quartinho, o seu bercinho aos 5 meses, 6 meses de idade, sem culpa, sem condenação, explicando que cada um tem seu espaço na família e mamãe e papai também precisam do seu tempo e do seu espaço. Fantástico, eu concordo com o que você falou. A cama compartilhada, ela acaba interferindo no tempo do casal, né? E você, como mãe, Etienne, como palestrante, você fala muito sobre isso, sobre família, sobre infância, sobre a maternidade. Você poderia compartilhar com a gente, rapidamente aqui, uma visão de como ter uma família equilibrada, levando em consideração o casamento, levando em consideração os filhos, levando em consideração bebês, quando são bebês pequenos. É possível encontrar esse equilíbrio? Como que a gente pode buscar, né, ter uma família equilibrada e não desconsiderar o casamento depois da chegada dos filhos? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É possível? É possível. Existem pessoas que têm, mas não acontece naturalmente, precisa ser intencional. Entendeu? Pelo menos essa é a minha experiência. O que nos é natural como mães? Pegar os bebês abraçar para sempre, esquecer que existe um marido nesse casamento. Essa é a nossa tendência. Eu sempre falo, a maternidade não é intuitiva. Se a gente for seguir a intuição, a gente vai acabar indo por esse caminho. Exatamente. E então, qual é o isso prejuízo? aconteceu comigo. Né? Distanciamento. Distanciamento. Esse é o prejuízo. Por que começa da educação do sono de uma criança para que o resto funcione? Porque é fato que filhos, se o casal não está alinhado e não prioriza marido, mulher, além de pai e mãe, vai acontecer um distanciamento. Gente, olha, me contem aí se vocês têm o milagre de ter um casamento perfeito depois dos filhos, com os filhos dormindo cada hora num momento, sem tempo para dois. Me diga qual é o milagre que acontece na sua vida, que na minha não foi assim. Então, assim, eu nem considero, eu nunca gosto de me colocar numa posição de ser exemplo, assim, a minha família é um exemplo, a família Doriana, Margarina, né, Doriana e tal, comercial. Não, gente, não sou. Tenho meus desafios no meu casamento, como qualquer pessoa tem. Mas a gente vai solucionando uma coisa de cada vez. Primeiro, estrutura de sono dos bebês, rotina, foi minha base. Depois, aí vem você estruturar-se a si mesma. Aquela velha questão, né? Você estando bem, você consegue ser uma mãe melhor. Você precisa estar bem. Exato, isso é profundo. E a gente acaba se esquecendo, não é, Sabe por quê? Etienne? Na maternidade, na minha visão,
algumas de nós, e isso aconteceu comigo, tem uma disputa inconsciente com a sua própria mãe. Já ouviu falar nisso, amiga? É um tema profundo aqui pra gente puxar, hein? Já, é um tema interessante, porque a gente não se dá conta disso. Não. Né? Existe toda uma questão ali da nossa infância, dos traumas. Exato. E exato. você, inclusive, trata disso no seu livro, né, amiga? É. Assim, o meu livro em si não é sobre a maternidade, é um livro sobre histórico familiar, mas eu já tenho alguns roteiros de coisas que eu quero escrever sobre a maternidade. Eu vou escrever um livro, já está todo esboçado, sobre o que os meus filhos me ensinam sobre Deus, por exemplo. É um outro assunto para a gente conversar um monte. Mas trazendo de volta essa questão nos educarmos como mulheres, mães, esposas. Ai, mas também, né, exigem que a mulher seja perfeita. Por que não tem essa cobrança do homem? Gente, a minha visão como cristã, tá? A mulher sábia edifica a sua casa. Ponto. Deus nos deu um dom de percepção que muitas vezes o nosso marido não tem. Por que a mulher foi criada? Para ser auxiliadora, não é? Ah, eu tenho que ser auxiliadora e me anular. Não, você não tem que se anular. Mas você tem que buscar no Senhor Jesus esse equilíbrio. Cara, eu sou mãe, mas o meu filho, e aqui vai ter gente que vai discordar e tal, mas o meu filho não é o centro do universo. Não é. Desculpa, pode se eu torcer o frustro nariz. você, mas na minha visão pessoal, eu acho que eu ainda tenho o direito de falar a minha opinião, né? Sim. Meu filho não é o centro do universo. Se você acredita que às vezes eu tenho que falar essa frase para ele, filho, a nossa família não gira em torno só de você. Nessa família tem mamãe, papai. Mamãe também tem que dar amor e atenção ao papai. Existe a sua irmã. Filha, existe o seu irmão. Nós somos uma equipe e cada um tem o seu papel aqui. Não existe só o Rafa, ou só a Rebeca, ou só você, marido, ou só você, mãe. Então, buscar o equilíbrio disso tudo é entender qual é o papel de cada um de nós nessa casa. Entendeu? Então, assim, essa questão, aí vem, isso tudo exige muita inteligência emocional. E nenhum de nós, eu não nasci com essa inteligência emocional. É uma questão adquirida, com muito esforço, oração e conhecimento da sua própria história para ir chegando lá. E aí entra a necessidade de nos cuidarmos também terapeuticamente falando, né, Etienne? Porque eu sei que tem mães aqui que estão sofrendo com crise de ansiedade, que estão com depressão e que estão na luta tentando cuidar dos bebês, fazer seus bebês dormirem. Para e olha para você primeiro. Porque quando você estiver bem, quando você desfizer os seus nós, você vai conseguir avançar nos seus propósitos. Você vai conseguir cuidar do seu bebê, você vai conseguir cuidar da sua família, sabe? Isso é importante. E a gente não pode deixar de reforçar o quão determinante isso é no processo de você ter um bebê que dorme bem, de você ter uma família equilibrada. Eu acho que, para mim, essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo, entendeu? Então, assim, a gente estava falando sobre esse desafio, né? Que, para mim, foi um desafio na maternidade. Quando você foca só na criança, às vezes isso pode acontecer porque a gente está tendo essa disputa, voltando a esse assunto, essa disputa inconsciente com a nossa própria mãe. Por exemplo, e eu falo isso porque essa questão já está resolvida com a minha mãe, tá? A gente conversa sobre o assunto. Isso aqui não é uma fala de condenação ou de mágoa. Mas as nossas mães, e isso acontece conosco também, elas não foram educadas para ser mãe. Ninguém ensinou as nossas mães a serem mães. Como que elas aprenderam a ser mãe? Repetindo o que fizeram com elas, não é? Não é assim? A gente não vai repetindo. Então, assim, por exemplo, quem foi que disse ou provou o motivo de ter que colocar uma moedinha no umbigo, não sei das quantas, porque ajuda a cair? Quem que ensinou isso, gente? Onde que está escrito isso? Porque a nossa avó falou para nossa mãe que era assim. Ela se questionou, mas vem cá, por quê? Qual o sentido disso? Não, ela repetiu e fez. E quanta informação elas tinham naquele tempo, né? Quase nada. Hoje nós pecamos pelo excesso, é até difícil escolher que informação segurasse e seguir. Mas a disputa com a sua mãe na maternidade acontece pelo seguinte motivo. Eu, Etienne, tive uma mãe indisponível.
de tempo, focada demais no trabalho, com aquele hiper foco na limpeza, na organização da casa, não sei o quê. Nananana. Aí eu coloquei assim, não, eu quando tiver um filho, aí vem aquela falta de maturidade emocional, sabe? A gente é meio orgulhosa, assim, falta um pouco de perdão, de nos colocarmos no lugar da nossa mãe, de estar nos shoes, né, nos sapatos dela e tal. Eu achava que eu ia ser uma super mãe. Nossa, eu era assim, queria dar palestra de como ser uma super mãe, porque eu queria superar o que a minha mãe foi para mim, no sentido de eu vou ser sempre disponível. Eu vou sempre ter a melhor resposta para cuidar da emoção dos meus filhos. Eu vou dar conta de tudo. Eu vou arrasar no sono e na rotina do meu bebê, na alimentação, na vida espiritual. Então, eu achava que eu tinha que ser super mãe, vestir uma capa de Mulher Maravilha e acertar, porque eu queria provar que eu ia conseguir superar o que eu vivi na minha vida com a minha mãe. Entende? Mãe, eu te amo, você foi fantástica, maravilhosa. Você fez o melhor que você pôde com os métodos que você tinha. Isso está superado e resolvido. Estou falando isso para ajudar outras mães, tá? Só para vocês entenderem ele, porque é isso que acontece, não é? Então você precisou entender e perdoar a sua mãe para conseguir ter mais leveza, ser não uma me mãe cobrar melhor, tanto, ter mais leveza, não ser tão louca assim, sabe? Tipo, tão exigente. Entendi. E aí, quais são os frutos disso? Quando você para e fala, nossa, peraí, eu estou competindo com a minha mãe. A família vai melhorando, sabe? A atmosfera. E, geralmente, isso é muito inconsciente, Etienne. As mães que estão aqui acompanhando, elas não têm noção de que rola essa disputa inconsciente. Não tem noção. Né? Quem me alertou para isso? Minha terapeuta. Daí a importância de se cuidar. De se conhecer. De fazer uma terapia, de procurar ajuda. De procurar ajuda. Tem um momento que vai ser claro para você que você não consegue mais sozinha, entendeu? Você precisa de alguém para falar sem filtro. Você precisa de alguém para ajudar a questionar esses pensamentos, essa forma de agir. E eu encontrei isso em terapia, essa ajuda. Eu vi assim, gente, eu faço tanto esforço, mas parece que eu não estou acertando. E aí eu entendi, nossa, mas será que o meu Deus exige esse esforço exacerbado? A aceitação das suas limitações traz esse equilíbrio também, sabe? É isso mesmo, eu sou limitada. Tá? Aí eu descobri um TDAH da minha pessoa, não sei se você me entende. Eu descobri, nossa, por isso que eu sou tão acelerada, por isso que eu sou tão exigente, por isso que... Aí eu descobri muitas questões do tipo, nossa, por que eu tenho mais dificuldade no maternar com esse filho? Porque ele é igualzinho a mim. Meu Deus, é tão desafiador isso. Então, são essas questões que a gente vai aprendendo e vai aceitando e vai nos ajudando a abrir a nossa visão. Peraí, não é só filho, filho, filho. Existe eu aqui. Existe uma mulher aqui. Eu não me enxergava como mulher. Então, eu vivia ali na Inglaterra sem um suporte familiar. Tá? E eu não estou querendo dizer aqui desse romantismo que tem hoje em dia da rede de apoio. Nenhuma de nós precisamos dessa rede de apoio. Porque, gente, quem é a mãe e o pai é você e teu marido e acabou. A avó não é para criar filho, tá? Para mim, essa é a minha visão. A rede de apoio acaba ajudando no momento ou outro, mas uma saída. Ter uma válvula de escape de vez em quando faz bem. E lá eu não tinha nunca. Entendeu? Então, é importante... Eu não gosto dessa palavra, rede de apoio, sabe? Essa frase. Eu gosto, assim, um suporte de vez em quando ali. Uma válvula de escape, uma saída, um vale night, uma amiga. E lá você não conversar. tinha isso. E foi muito mais difícil, mas... Por outro lado, foi libertador quando você conseguiu desatar esses nós aí do passado. Totalmente. E transformador. Eu iniciei um processo de transformação na minha vida, na minha família. Nós já chegamos onde gostaríamos de chegar. Acho que só no céu que a gente vai chegar onde a gente quer. O ideal de Deus para a família. Então, eu usava muito essa frase, em terapia eu fui muito corrigida. Eu usava muito assim, eu quero viver em plenitude. Gente, não existe plenitude nessa terra, gente. Vamos botar real aqui na mesa? Plenitude é Jesus voltará. E a Bíblia diz, o que é incompleto se tornará completo quando o completo chegar. O completo não chegou. Então, enquanto não chega, seremos incompletos. E você tocou num ponto, Etienne, que eu admiro muito. Você fala muito sobre isso.
E eu gostaria que você nos explicasse rapidamente, a gente já está caminhando para o fim, e eu quero que você explique qual que é o teu maior sonho em relação à tua família? Porque você estava num lugar muito bom, você veio para cá visando a espiritualidade da tua família, você tem o sonho de ir para o céu que você já falou. Então, qual que é o maior sonho no fim das contas, né? Qual que é o sentido de tudo isso aqui que a gente tem vivido e os teus sonhos aí para os seus filhos, para a tua maternidade, para a tua família? Olha, eu tenho algo, todos nós gostamos de reconhecimento, né? Nós gostamos. Alguns de nós somos viciados em reconhecimento humano, né? Mas o meu maior sonho é receber verbalmente, audivelmente, o reconhecimento do Senhor. Dizendo assim, minha filha, nossa, você conseguiu, hein? Você chegou até aqui com essa família que eu te dei. Você focou no que é certo. Você entendeu que o mais importante não era a tua carreira terrestre. E esse é um assunto que a gente tem que enfatizar para nós, mães, mulheres cristãs, tá? Então, eu sonho em ouvir esse reconhecimento do meu Senhor, sabe? Filha, você conseguiu, apesar da sua história, apesar do seu histórico familiar, apesar dos seus traumas de infância, apesar do cansaço, apesar das influências mundanas, apesar das crises que você tinha pessoais ou na família, você conseguiu. E é possível conseguir, em nome de Jesus será, entende? A graça, o meu versículo favorito da Bíblia é: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando eu vivo aqui, existe bondade e misericórdia para mim. Todos os dias, todas as manhãs eu acordo, eu ensinei uma frase para os meus filhos. Já adorou a Jesus hoje? A primeira coisa que eles fazem de manhã, vamos adorar. Este é o dia que o Senhor me deu, por isso estou alegre. Começou a bondade e a misericórdia para esse dia. Mãe, você errou hoje, você se autocriticou, você se condenou. Bondade e misericórdia para você. Está feliz, está maravilhada, está assim, se sentindo muito bem na maternidade, a bondade e a misericórdia continuarão com você. Está se sentindo no fundo do poço, tem bondade e misericórdia para te tirar de lá. O Senhor está me tirando do fundo do poço, por que Ele não vai tirar você? Então, nós temos que entender isso. Eu já misturei tudo, né? TDAH aqui, né, amiga? Você sabe, né? Essa mesa aqui tá É a mesa. A gente fala, diz, amiga, você é livre. Fale que a gente ama. Vamos profetizar, vamos anunciar, vamos pregar, porque essa é a nossa missão. Então, o que eu sinto, assim, de sonho mesmo é isso, é poder ouvir isso de Deus e viver isso na prática, sabe? Eu sinto que eu já estou começando a viver isso na prática, de ouvindo Deus falando assim: filha, tá intensa demais, diminui as suas expectativas. Filha, olha o seu esposo um pouquinho mais hoje, sabe? Filha, coloca os seus filhos no lugar deles e coloca o teu marido no lugar dele. Filha, dá um xodozinho para esse homem, dá um abracinho, admira ele, fala para ele que ele é importante para você. Filha, você errou nisso aqui, sabe? Tá precisando corrigir isso aqui. Então, essa caminhada ao lado do Espírito Santo de Deus é que vai nos fazer chegar no alcance desse sonho que a gente tem. Nenhuma família vai chegar intacta no céu sem a presença do Espírito Santo nessa terra. Não vamos chegar lá, entendeu? Então, assim, essa sou eu, gente. Eu sou uma pessoa, minha vida é um livro aberto, sou muito transparente, tudo que eu me proponho a fazer e falar. E se Deus tem guiado a minha vida e me abençoado, amiga, a encontrar esses equilíbrios no meio dos nossos desequilíbrios, Ele pode ajudar qualquer pessoa, sabe? Eu não sou extraordinária, eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos perfeitas, mas nós amamos Jesus, né? E a gente ama os nossos filhos. Eu só queria, antes da gente terminar, trazer um pouco esse assunto em foco, que é o seguinte: eu lembro de ter uma amiga que passou muito tempo tentando engravidar. E ela não conseguia, ela sonhava em ser mãe, ela sonhava. E quando ela foi mãe, ela não conseguia se dedicar tanto ao desenvolvimento daquele bebê. Ela não conseguia, sabe? Tipo, encontrar esse equilíbrio todo. Então, eu queria falar uma coisa aqui
que eu não posso terminar sem falar. Você sonhou, ou talvez não, com esse bebê. Os filhos são herança do Senhor. Mesmo sendo um filho, entre aspas, não planejado, ou um filhinho que veio de surpresa, ele foi planejado pelo Senhor. Ele é uma herança para você. Então, agarre essa herança com tudo que você tem em mãos e dê o seu melhor. O seu melhor não é o perfeito, mas é o que você consegue oferecer. É o máximo que você consegue oferecer. Saiba qual é o máximo que você consegue oferecer. Quando a gente recebe uma herança, eu nunca recebi, né? Meus pais, a gente brinca, né? Eu, quando morrer, meu pai fala, não vou deixar herança para ninguém. Eu nunca recebi uma herança, mas deve ser legal receber uma herança, né? A herança é tudo de bom, de melhor que alguém conquistou e guardou para você. O que você faz se você descobrisse que você tem uma herança lá na China te esperando, lá na Inglaterra, lá no Japão? Você compra uma passagem aérea, você pede dinheiro emprestado, você vai lá, você não fala o idioma, você dá um jeito de aprender, porque você tem que assinar aquele documento, você tem que entender, para você conquistar essa herança. Deus nos dá gratuitamente uma herança chamada filhos. E às vezes a gente foca só na carreira terrestre. Quero deixar claro aqui, podemos ter carreiras terrestres, amiga. Podemos. Você é empresário, eu sou cantora, né? Escritora, como você disse aí. Mas minha principal missão é levar o Rafa e a Rebeca e estar em pé ao lado do meu esposo nas mansões celestiais quando o Senhor voltar. Então, nada do resto tem que ser mais importante na minha vida do que a principal tarefa que Deus me deu como mulher, que é cuidar da minha casa. Entendeu? Posso ser o que eu quiser nessa terra, desde que eu organize minha rotina para isso, não é? Mas é isso, basicamente. Etienne, eu achei muito, muito forte isso que você falou. Eu compartilho do mesmo pensamento, da mesma linha de prioridade também, sabe? E eu sempre falo aqui com as manas sobre as nossas prioridades. Quando a gente entende as nossas prioridades, né, a gente consegue avançar com mais clareza no nosso objetivo. Afinal de contas, qual é a tua prioridade? A família? São os seus filhos, né? Então, revise as suas prioridades, minha mana querida. E outra coisa que eu achei muito forte que você falou aqui, você não usou essas palavras, mas basicamente foi isso que você falou, Etienne, que é o seguinte, honre a sua trajetória. Por mais difícil que ela tenha sido, mana, ela te fez mais forte. E ela te fez quem você é hoje. Te fez quem você é. Exato. Então, ela não precisa, né, não está decretada que a sua vida vai ser sempre sofrida. Se a sua trajetória foi sofrida, a sua vida não necessariamente precisa continuar sendo sofrida, né? Mas você tem como honrar essa trajetória e perceber o quão forte ela te fez. E a gente, às vezes, se subestima. A gente não sabe o tanto de coisa que consegue fazer, né, Etienne? E eu sempre falo para as minhas manas aqui, aquele verso que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo. A gente pode tudo. Eu posso tudo. Né? Olha só que lindo. Deus, ele nos deu essa força e se a gente usa essa força com sabedoria, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode fazer um bebê dormir bem, a gente pode ter uma família equilibrada, a gente pode ter um casamento feliz e a gente pode se organizar para chegar no céu com a nossa família e dizer, está aqui, Senhor, minha Lembrando família. que é uma força externa, não é? Não vem da gente. Não vem de nós. E é possível, gente. Eu, assim, se eu pudesse deixar um recadinho para vocês, seria tua história fez você chegar, de certa forma, até onde você está hoje. Se onde você está hoje está ótimo, louve e agradeça a Deus por essa história. Se ainda não está, louve e agradeça a Deus por essa história, porque te fez perceber que você quer chegar em um outro lugar. Uau! Profunda, hein? Filosofia, Anotem hashtag #etfilósofa. Anotem isso. Escritora, filósofa, Amei. hashtag. Ai, eu tô ansiosa. Então... Ai, por isso, gente, por isso que eu trouxe ela. Vocês entenderam agora, né? Vocês entenderam. É isso, entende? Eu hoje estou nesse processo, tá? Aqui não tem uma pessoa com uma vida pronta, que está numa posição de superioridade, olhando para vocês de cima e dizendo, sigam o meu exemplo, porque aqui onde estou no alto está perfeito. Não, eu estou nesse processo. Eu passei muito tempo questionando a minha história, brigando comigo mesma, brigando com os meus pais. Gente, é libertador aceitar os seus pais como são. Seu pai, sua mãe, sua história, seu avô, sua avó.
Aceite essa árvore. Aceite, não é só aceite que dói menos, dói um pouco menos, sim. Às vezes dói mais, mas tem que aceitar. Você veio dessa árvore e é isso, você é o que você é, a sua história. Agora eu estou no processo de libertação, e é sobre isso o meu livro, Até Mil Gerações, tá? De, a partir dessa aceitação, nossa, onde eu quero chegar? Quero ser instrumento, quero ser flecha ao alvo, quero alcançar corações, quero influenciar pessoas. Cara, eu não trabalho motivada pelo dinheiro, sabe? Não. Eu quero, nem você, amiga. Não. Né? Não, isso aqui é uma missão, eu sempre falo. É uma missão, entende? É uma missão. Quero alcançar corações, quero fazer aquela menininha lá do interior que talvez foi abusada sexualmente na infância. Outro assunto, assim, pra gente abrir outro podcast. Já dava outro podcast. A gente deixa esse assunto. Poderia fazer um por semana, né? A gente já tem muito. Nós temos assunto aqui até Jesus voltar. Então, eu quero, Senhor, fazer essa menina, essa jovem mãe, essa recém-casada, essa senhora também entender que Deus tem um sonho para a gente. O que Deus tem para a gente é bom. Não aceitemos o ruim achando que é isso, que a vida do crente é assim. Deus tem algo melhor para nós. Então, eu estou nessa posição agora. Eu aceitei a minha história, ela me fez a mulher resiliente que eu sou hoje, tá? Corajosa, eu me acho corajosa. Tem que ter coragem para largar a Europa e tal. Todo mundo me chamou de louca, amiga. Todo mundo me chamou de louca. Até eu pensei, nossa. E está aqui, ok, o Brasil é maravilhoso, maravilhoso, mas nós sabemos, é desafiador. Então, tem que ter coragem. Eu sou corajosa. Você é. Com a graça de Deus, pro mérito do Senhor. E, Etienne, eu quero já finalizar, e eu não combinei nada com você. Surprise. Ai, taranã, o que eu vou pedir? Me aguarde, tá? Eu tenho um pedido para fazer para você agora, para a gente finalizar esse podcast com você cantando a capela, tá? Canta a capela para as minhas manas ouvirem você cantando um pedacinho da música Descansarei. Porque é isso, gente, é isso. O verso bíblico que inspirou o método Leve Mãe, que inspira ali a minha missão com as mães, é aquele verso que diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso, né? Você vai encontrar descanso para suas almas. Você vai encontrar ali o descanso que você precisa, mana. Então, eu acredito nesse descanso, né? Eu sempre falo isso e eu acredito que todas nós podemos viver uma maternidade leve, uma maternidade feliz. A maternidade não foi criada por Deus para ser sofrida. E muitas vezes a gente acaba, é assim mesmo, vai passar depois. Não vai, mana, você precisa fazer a sua parte, você precisa organizar as suas prioridades, você precisa organizar a tua vida, o teu emocional, você precisa organizar ali o equilíbrio da tua família, precisa organizar o sono do teu bebê para você desfrutar a maternidade que Deus quer que você desfrute, né? Que é uma maternidade de descanso. Então, é possível, né, vivermos esse maternar. A gente está na luta. Eu não tenho claro, sou mãe, né? A minha vida, né, também está em construção. Minha família, a gente está buscando isso juntas aqui, né? A Etienne está nessa luta, você está, eu estou. Então a gente está caminhando para isso, né? E a gente precisa dessa força que vem de Deus. Então é ali que a gente vai encontrar o que a gente precisa para alcançarmos o nosso sonho de ter uma maternidade equilibrada e leve. Então canta para a gente, Etienne, para a gente finalizar um trechinho da música Descansarei, por favor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que tu és Deus.